Bom dia, turmas. Vamos dar então continuidade ao conteúdo de matemática que nós trabalhamos no vídeo passado, né, da aula de ontem, e nós paramos justamente na fórmula das combinações simples. Então é o seguinte, vamos lá. Eu acredito que vocês tenham compreendido a fórmula, né? Que é parecido com a fórmula do arranjo, só que tem o p fatorial para você dividir um pouco mais, para não dar agrupamentos repetidos, na verdade. Aí nós paramos aqui nas propriedades. Primeira propriedade, essas propriedades, gente, na verdade, é para você compreender algumas particularidades que vão acontecer em alguns problemas que vocês forem resolver, tá bom? Então, olha só, é mais fácil você explicar isso com exemplos. Eu vou explicar o exemplo, depois eu volto para a propriedade e a gente lê a propriedade para entender, tá bom assim? Observe o exemplo 1 aqui. Havendo 8 pessoas para se formar uma comissão, lembrando que se é para formar comissões e você tem 8 pessoas, se trata de combinação por quê? Se você pegar 3 pessoas para fazer, para representar essa comissão, Maria, José e Antônio. Maria, José e Antônio, se você permutá-los, vai dar 6 agrupamentos iguais. Por quê? Porque Maria, José e Antônio é igual a José, Maria e Antônio, é igual a Antônio, Maria e José, e assim sucessivamente, tá? Então é combinação, porque quando você permuta a ordem dos teus elementos, não gera novos agrupamentos. Espero que tenham entendido isso que eu estou explicando. Então vamos lá. Nesse problema, você vai perceber o seguinte: havendo 8 pessoas para se formar uma comissão, o número de combinações possíveis com 3 pessoas, se você trabalhar com 3 pessoas aqui, ó, com 3 pessoas, o número de agrupamento, a quantidade de possibilidades vai ser exatamente igual ao número de combinações possíveis se você fizer agrupamento com 5 pessoas, tá? Então, você tem 8 pessoas e quer fazer uma comissão com 3, ou se você tem 8 pessoas e quiser fazer uma comissão com 5, a quantidade de possibilidades vai ser a mesma quantidade. Não que vão ser as mesmas combinações, não. Vai ser a mesma quantidade, tá certo? Isso vai acontecer porque o que você vai observar? Que o teu P, o P de uma das combinações, a soma dos P's das duas combinações vai dar exatamente igual à quantidade de elementos. Por isso, quando você for fazer a combinação dessas equipes, vai dar a mesma quantidade. Eu vou fazer para vocês entenderem melhor, tá bom? Olha só, vamos fazer junto e tudo vai ficar bem claro. Então, se eu tenho 8 pessoas e quero tirar comissões com 3, o que é que eu vou fazer? Vão ter 8 possibilidades. Vou colocar a canetinha para a gente entender melhor, tá bom? Vou ter 8 possibilidades para você escolher a primeira pessoa, tá certo? Aí eu vou ter, observe, eu vou ter 7 possibilidades para escolher a segunda e 6 para escolher a terceira. Eu não posso só multiplicar 8 vezes 7 vezes 6, porque não se trata de arranjo. Eu sei que se eu fizer 8 vezes 7 vezes 6, vai dar uma porrada de combinações repetidas. Então, eu preciso dividir por 3 fatorial, já que eu estou pegando 3 elementos, né? Quando você multiplicar aqui, quem é 3 fatorial? 3 fatorial é 6, né, pessoal? 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Aí, você vai cancelar o 6 com o 3 fatorial, que é a mesma coisa. Vai restar quem? 8 vezes 7. 8 vezes 7, 56, né? Então, eu tenho 56 agrupamentos diferentes, formas diferentes de escolher 3 pessoas no grupo de 8. Agora, se em vez de ser escolhido 3 pessoas, fosse escolhido 5, o que é que vai acontecer? Então, vamos lá para a gente trabalhar esse outro exemplo. Eu descobri que escolhendo 3 pessoas, eu vou ter 56 possibilidades. E escolhendo 5 pessoas, vamos ver? Vamos lá. Então, eu tenho 8 pessoas para escolher 5. Quantas possibilidades eu tenho de escolher a primeira? 8 possibilidades, tá certo?
de escolher a segunda, 7, de escolher a terceira, 6, de escolher a quarta, 5, e de escolher a última aqui do grupo, que é 5, eu vou ter que escolher 4 possibilidades. Então, observe que eu tenho uma multiplicação de 8 até 4. 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4. Se você multiplicar 8 vezes 7, vezes 5, vezes 4, vai dar uma porrada de produtos de agrupamentos iguais. Por isso que não pode só multiplicar, porque se trata de combinação, né? Então, eu vou ter que dividir por 5 fatorial, tá certo? Quem é 5 fatorial? 5 fatorial, gente, é 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá certo? Deixa eu só apagar aqui, gente, pra me fazer direitinho. Infelizmente apagou tudo, ô Jesus. Tá, vamos lá então. Aí eu vou fazer com 3 aqui rapidinho, tá? Com 3 pessoas ficou assim, não foi, pessoal? Ficou 8 vezes 7 vezes 6, né? Dividido por 3 fatorial. Aí, a gente cancelou o 3 fatorial com 6, porque é a mesma coisa, e deu 56, né? Agora, pegando 5 pessoas do grupo de 8, vamos fazer aqui então, ó. Atenção, eu tenho 8 possibilidades para escolher a primeira, 7 para a segunda, 6 e 5 e 4, né? Porque são 5 pessoas. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou dividir. Eu escolhi 5 pessoas, então 5 fatorial, tá certo? Quem é 5 fatorial? É 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá? Agora vamos cancelar os elementos que a gente pode. O 5 eu posso cancelar com esse 5. O 4 eu posso cancelar com esse 4. 3 vezes 2 vezes 1 vai dar 6. Não posso cancelar esse com esse. Olha o que aconteceu aqui. 8 vezes 7, que deu quanto? 56 também. Então, quando ocorrer isso, não se assuste. Mas deu igual. Eu peguei 3 pessoas, deu 56. Eu peguei 5, deu 56. Não é que os agrupamentos vão ser iguais, gente. Não. É as possibilidades, a quantidade de agrupamentos. Então, se você de 8 pessoas, se você pegar grupos de 3, você tem 56 possibilidades. De 8 pessoas, se você pegar agrupamentos de 5, você também vai ter 56 possibilidades, tá? É a quantidade, ok? Por que isso aconteceu e por que isso vai acontecer? Por um fator interessante, que é a nossa primeira propriedade. A primeira propriedade vai dizer justamente isso. O número de combinações de N elementos tomados P a P é igual ao número de combinações de N elementos tomado N-P a N-P. O que você percebe aqui? Que, observe, vou colocar a canetinha aqui. Que quando você faz a combinação de 3 pessoas de 8 e de 5 pessoas de 8, tu vai ver que o P dessa bem aqui, mais o P dessa daqui, vai dar justamente a quantidade de elementos. Ó, 3 mais 5, 8. Por isso que vai acontecer essas coisas aí, tá ok? Então, olha o que acontece quando você faz N menos 3. N menos 3 não dá 5, ó. Aqui você tem quantos elementos? Eu tenho 8, esse é teu N. Aqui eu vou pegar de 3 em 3, esse é teu P. N menos P, ou seja, 8 menos 3 vai dar 5, né? Que é justamente como você vai pegar no outro agrupamento, que é de 5 em 5. Quando isso acontecer, vai acontecer de dar agrupamentos, a quantidade de agrupamentos iguais. É só para você entender que não está errado se acontecer de você encontrar quantidades parecidas. E sempre vai acontecer isso quando o P de um e o P de outra, no mesmo problema, na mesma quantidade de elementos, a soma desses P vai dar o N, tá bom? É isso apenas, tá? Vamos continuar. Espero que vocês tenham compreendido. A próxima propriedade.
Então, a próxima propriedade. Vamos começar com o exemplo, tá? Em um grupo de 10 pessoas, deseja-se formar uma comissão com 5 pessoas, de forma que João e Maria façam parte dessa comissão. De quantas maneiras podemos formar essa comissão? É simples, gente, olha. Eu tenho 10 pessoas. Só que desse grupo de 10 pessoas, João e Maria fazem parte, né? E João e Maria têm que estar na comissão dessas 5 pessoas. O que é que vai acontecer aqui? É fácil de entender. Olha. Então, observe aqui, ó. C vai ser igual a 10 menos 2 e P vai ser igual a 5 menos 2. Inicialmente o teu N é igual a 10, né? Tá aqui, ó. E o teu P é igual a 5. O que é que vai acontecer? Desses 10, José e Maria já estão inclusos. Então, eu não vou mais contar com 10 pessoas para as possibilidades do restante das pessoas a ser escolhidas para essa comissão. Porque José e Maria não serão escolhidos, já está certo. Então, em vez de N ser 10, N vai ser 8. Porque eu já tirei 2 pessoas certas. Em vez de P ser 5 pessoas, vai ser P igual a 3. Por quê? As possibilidades de João e Maria já está fora. Deu para entender? Por isso que em vez de você escrever N igual a 10 e P igual a 5, tu vai escrever isso aqui. N igual a 8 e P igual a 3. Observe aqui, ó. Por quê? Porque de 10 você retirou 2 pessoas e de 5 você retirou 2 também, ficou 3. Então, isso aqui é que é a propriedade, tá bom? Vamos dar uma olhadinha na propriedade? Vamos fazer o problema para a gente entender? Então, vamos lá. Eram 10 pessoas. Eu tirei o João e Maria, não vai ser só 10, vai ser só 8. Vou colocar a canetinha para a gente entender melhor. Em vez de 10, vai ser 8. Eu ia pegar 5 pessoas, não vou mais, porque João e Maria já estão na comissão. Então, não vai ser mais 5, eu só vou precisar pegar 3 pessoas. Então, como é que eu vou resolver? Então, se eu tenho 8 pessoas e tenho que escolher 3, aí eu vou colocar 8 possibilidades para escolher a primeira, 7 para a segunda e 6 para a terceira pessoa, tá certo? Eu não vou só multiplicar 8 vezes 7 vezes 6, porque vai dar agrupamentos iguais. Eu tenho que dividir por 3 fatorial, porque é combinação, né? Então, 3 fatorial é a mesma coisa que 6, porque 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Então, eu vou cancelar esse 6 com 3 fatorial. E aí, 8 vezes 7, 56, tá? Então, é isso que quer dizer esse problema aqui. Quando você for usar a fórmula, em vez de colocar o 10, você vai colocar o 8. Em vez de colocar o 5, você vai colocar o 3. Por quê? Porque João e Maria já estarão lá contidos. Então, essa propriedade vai dizer justamente isso, olha. O número de combinações de N elementos, no caso, nosso N lá era 10, né? Tomados P a P, nosso P lá era 5. Que contém R elementos dados, é representado por isso aqui, N menos R e P menos R. Ou seja, de N tu vai tirar a quantidade que tem que ficar fixa lá já, e de P tu vai tirar. Então, isso aqui é aquele 10 menos 2, por causa do João e Maria. E esse aqui é o 3, é o 5 menos 2, porque já estavam contados João e Maria. É só uma questão de entender o que está escrito e que na prática a gente faz, tá certo? Então, esse N menos P e esse P menos R aqui é justamente, pessoal, deixa eu ver aqui, gente, desculpa lá. Isso aqui é justamente, porque não dá pra gente... Deixa eu voltar. É justamente isso aqui, ó, tá? É só isso, ó. Isso aqui, justamente, é aquela subtração que a gente fez lá embaixo. É dizer que você vai ter que subtrair a quantidade de elementos. Por que tu vai fazer isso? Porque tu tinha 10... Mas desses 10, João e Maria já estão contados. Então, tu vai fazer 10 menos 2. Então, 10 menos 2. Então, esse N aqui, N menos R.
Ah, eram 5 pessoas para escolher, já não vou escolher mais 5, porque já tem 2. Então, em vez de pegar 5, eu vou pegar só 3. Então, eu vou colocar 5 menos 2, que vai dar 3. É isso que está falando aqui, tá bom? É somente isso. Vamos, então, ao próximo, a última propriedade das combinações. Vamos lá, peraí, só um minutinho. A última propriedade é bem parecida com essa também. Deixa eu só voltar. Primeira, segunda e a terceira. O número de combinações de N elementos tomados P a P que não contém R elementos. Isso aqui não vai conter uma certa quantidade de elementos. Você vai estar, é para retirar. Dados e expresso para o N menos R P. Não vai alterar a quantidade que vai ser pega no grupo. Vamos lá para entender melhor. Um grupo de 10 pessoas, novamente eu tenho um grupo de 10 pessoas aqui, né, pessoal? Um grupo de 10 pessoas, olha, deseja se formar uma comissão de 5 pessoas, tá? De forma que Pedro não faça parte. Então, Pedro não vai fazer parte. Pedro está dentro do N, que é o total de pessoas. Mas quando eu for escolher, eu não quero que Pedro faça parte. Então, o que é que vai acontecer, pessoal? Em vez de você tentar trabalhar com 10, você vai trabalhar com 9, ó. Vai ser 10 menos 1, tá bom? Por quê? Porque o Pedro não deve fazer parte dessa comissão. Então, você não vai trabalhar com 10, e sim com 9. Aí tá aqui, é isso que tá falando aqui, ó, N menos 1. Mas você ainda vai continuar pegando 5 pessoas? Vai sim, por isso que o 5 aqui não vai ser alterado, entendeu? Eu vou pegar 5 pessoas, mas dessas 5 Pedro não pode fazer parte. Então, eu não vou ter 10 pessoas para escolher, vou ter só 9, porque eu vou tirar o Pedro. Aí você vai fazer como? Vai fazer assim, em vez de 10. Então, são só 9 pessoas para você escolher, você vai colocar. Quantas possibilidades eu tenho de escolher a primeira pessoa? Ah, eu tenho 9 possibilidades de escolher a primeira pessoa. Para escolher a segunda, eu tenho 8. E assim vai até a quinta, ó, decrescendo, né? Sempre uma. Ó, tá certo? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5. Não é para você sair multiplicando tudo isso, porque vai dar uma porrada de comissões iguais. Então, a gente vai ter que dividir por 5 fatorial, tá? 5 fatorial é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Vou fazer de novinho aqui no cantinho. Então, vamos lá. 9 possibilidades para você escolher o primeiro, colocando a canetinha aqui. 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6. Não, tá muito baixo. Vou colocar mais em cima. Vou colocar aqui, bem pequenininho aqui. Vamos lá. 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dividido por 5 fatorial, que é 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Tá? Então, é só a gente simplificar. 5, vou simplificar por 5. 3 vezes 2, 6. Vou trabalhar com 6. O 8 eu vou dividir por 4 e vai sobrar 2 aqui em cima. Então, eu vou ter 2 vezes 9 vezes 7, que vai dar 126, entendeu? Então, é assim que a gente vai fazer. A questão que eu te mostrar e te explicar é essa questão aqui, porque aqui diz 10 pessoas e aqui vai aparecer somente 9, porque diz que Pedro não é para fazer parte. Então, nesse caso, teu N não é 10, tu vai subtrair Pedro do total de pessoas que seriam escolhidas, mas ainda vai continuar sendo escolhido 5 pessoas. É essa a questão, tá, pessoal? Então, são essas 3 propriedades aqui que você vai trabalhar sem nem perceber, mas é a explicação das propriedades. Eu espero que vocês tenham entendido. Abraço a todos, bons estudos.